Betão, boa tarde. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouco depois do clássico, mas queria que você fizesse um resumo desse início de temporada do Avaí. Foram 5 partidas em apenas 16 dias. Como é que vocês estão se sentindo nesse momento, nessa primeira semana cheia de trabalho desde que acabou a pré-temporada? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês novamente. Falando primeiramente do clássico, muito feliz, né, pela vitória, pelo jogo em si. No meu ponto de vista, não foi um jogo de encher os olhos, nível técnico, nenhuma das duas equipes. Porém, o que sobrou para a gente foi a determinação, a raça, a vontade. Eu acho que o resultado foi mais nessa questão do que na questão técnica ou tática. E a gente falava ali após o jogo que tem algumas declarações que se você der após uma derrota, ela soa de um jeito. A mesma declaração após uma vitória, ela soa de outro jeito. E eu acho que é um momento oportuno para estar voltando àquele assunto, porque assim, o Avaí ele teve uma mudança gigante do ano passado para esse ano. De comando principalmente, né, que trouxe uma outra cultura de futebol, e de jogadores também, que saíram acho que 10 ou 15 jogadores e chegaram novos jogadores. Acho que do elenco do ano passado que está tendo oportunidades como titular, acho que é o Frigeri, eu, Pedro e o Jonathan talvez. E a gente entende que a cobrança tanto da imprensa como da torcida e como nossa interna também é maior pelos resultados do ano passado. Só que é um grupo novo, toda mudança grande gera um tempo para você se adaptar, para todo mundo se conhecer, para se enquadrar no roteiro de trabalho. Só que muitas vezes isso acaba atropelando. Aqui no Brasil a gente sabe que tudo é imediatismo, né? Parece um pozinho mágico, igual um suquinho. Você coloca lá o pozinho, o suco está pronto. Mas assim, a gente tem a consciência que o trabalho é de médio a longo prazo. Feliz sim por estar brigando ali pela liderança, mas nós internamente sabíamos as dificuldades que teríamos, principalmente nesses primeiros meses. Então, o que foi fundamental para a vitória no Clássico, além disso que tu falou, mas vindo, né, de uma derrota diante da equipe do Brusque no meio de semana? É o que eu falei lá na pré-temporada para vocês, é o que eu falo internamente. Com toda humildade, assim, simplicidade, eu posso dizer que o nosso elenco é o melhor do campeonato, em termos no papel. É o que eu falo para eles lá dentro. Não adianta você ser bom no papel, não adianta o jogador ter currículo, o jogador ter bagagem, se não colocar isso em prática. Então, contra o Figueirense foi um discurso parecido. Pô, tá bom, o Avaí contratou, os jogadores são bons, são jogadores experientes, são jogadores com currículo, mas a gente tem que colocar isso em campo, né? E foi fundamental para esse jogo contra o Figueirense. Acho que essa determinação que a gente colocou, esse foco que a gente teve, nesse sentido de dar qualidade a qualidade de prática ao nosso elenco. A gente viu um Avaí muito diferente, né? Jogou contra o Brusque, um Avaí buscando mais jogo. Na verdade, contra o Brusque também buscou mais jogo, mas não conseguiu fazer o que aconteceu contra o Figueirense. Eu queria te perguntar, Betão, o que você acha nesse time agora que está tendo, nessa formação que está acontecendo? O que você acha que está faltando melhorar para chegar a atingir um nível legal, não vou falar muito bom, para a Série B? Você acha que eu quero um pouquinho da posse de bola, até a transição um pouquinho mais rápida? O próprio técnico chegou e falou na coletiva após o jogo contra o Brusque, falou que o time estava carregando demais a bola. O que você acha que está faltando um pouquinho pelo que você está vendo? Olha, brincadeiras à parte, o que está faltando é tempo para se trabalhar tudo isso, mas quando os jogadores não se conhecem pela prática do trabalho, então os lances no jogo ficam um pouquinho mais lento, né? Então você pensa 2, 3 vezes antes de fazer um passe, você carrega um pouquinho mais. À medida do tempo, essa sintonia, essa sincronia entre os jogadores, ela vai aumentar. Então vai ter hora que eu não vou nem precisar olhar para fazer um passe que eu sei que o jogador tal vai estar na posição. Vai ter momento que só no olhar você já vai saber que vai se movimentar. Nosso time tem qualidade para isso, né? Tem essa qualidade para crescer. Mas eu concordo contigo em números, em gênero e grau, que estava um jogo ainda cadenciado, muito pensante. A gente estava, por exemplo, sem força nos primeiros jogos de contra-ataque, por exemplo. Nosso time não estava fazendo contra-ataque justamente por essa cadência. Contra o Figueirense, a gente já viu alguns lances que
que desestabilizou um pouco a equipe do Figueirense. Eu acho que isso tende a crescer até o campeonato nacional. Acho que isso a tendência é melhorar, e justamente com o tempo de treinamento de prática, isso acho que com certeza vai aumentar o nível. Ô Betão, tu já avalia, né, no papel, como muita gente, nós do lado de fora também, que o Avaí tem o melhor elenco de Santa Catarina nesse momento, continuam chegando jogadores, hoje o Vinícius já treinou pela manhã, o Kelvin, o Adrian, enfim, que aos poucos vão se juntando ao elenco, e cria-se uma grande expectativa, tanto para a estadual, mas especialmente para a Série B. Queria que tu falasse sobre isso e sobre esse projeto que o Avaí está construindo de maneira tão forte. Legal, acho muito interessante. Eu acho que o Avaí, desde o tempo que eu estou aqui, eu não sei se em épocas passadas, mas acho que foi o projeto mais alavancou, vamos dizer assim, em termos de contratações, de investimento. O Avaí está certo, né? O ano passado eu falava, no início do ano passado, que o Avaí chegou no momento de alcançar subir um degrau, né? Em nível nacional, né? O Avaí tem que se firmar, tomar realmente essa mentalidade de não somente disputar campeonatos, ainda mais quando se trata de uma Série B. A gente tem que brigar para acesso e pensando em título. Acho que essa é a mentalidade. Se vai acontecer ou não, a gente não pode cravar, mas você tem que trabalhar visando isso, né? Então, fico feliz por estar fazendo parte de mais um projeto grande do Avaí, e espero que os resultados saiam da maneira do esperado, do previsto, e que a gente possa estar todo mundo muito feliz no final do ano. Então, você falou que o Avaí, né, no papel, tem o melhor elenco, dando a sua opinião, é claro, e é um dos favoritos ao título catarinense. Na sua visão, qual outro clube Santa Catarina aí que também hoje está despontando como favorito a esse título? É cedo, né? Cedo para se falar isso, justamente porque nem todas as equipes alcançaram o seu nível máximo. Algumas já vêm trabalhando do ano passado. Vou ser sincero, não tenho visto todas as rodadas. Mas o Brusque, para mim, em termos de tática, muito bom, um elenco muito bom. Não é um elenco de repente com jogadores tão rodados assim, times maiores, mas taticamente, poxa, eu achei assim, eles cumprem muito bem aquilo que é proposto. Talvez não são tão agressivos durante os 90 minutos, mas eles têm uma proposta de jogo que eles definem aquilo do início e fazem até o fim. Como eu falei, não sei se eles fizeram isso nos outros jogos, mas nos jogos aqui, principalmente no primeiro jogo, que foi da final da Recopa, eu acho que eles cumpriram muito bem taticamente aquilo que eles iam fazer. Jogar fechado, organizado, uma marcação às vezes um pouco alta e jogando contra-ataque. Então eu acredito que o Brusque possa ser uma equipe que venha a brigar até o final. Então existe uma característica muito grande assim, dos clubes começarem a investir, principalmente quando o clube quer subir para a Série A, começar a investir lá no final do Campeonato Catarinense, bem no comecinho da Série B. Quando que esse ano o Avaí está fazendo muito diferente em relação aos anos anteriores. Isso vai dar um diferencial lá na frente, você acredita? Claro, assim, pelo que eu já vivi no futebol, pelo que eu leio, pelo que eu já estudei, o ideal mesmo é você começar a pré-temporada já definido, né? O ideal, o cenário perfeito, vamos dizer assim, é você chegar no dia 4 de janeiro, o elenco vai ser esse. E se precisar de um ou dois, um que lesionou, um que machucou, ou algum treinador que chegou que precisa de uma contratação pontual, e isso o Avaí buscou fazer. Acho que desde o ano passado, o Diogo, o Marquinhos, e junto com toda a diretoria, estavam mapeando jogadores, já pensando nesse ano. E isso, em termos de resultado, isso ajuda, teoricamente falando. É claro que na prática é outro cenário, mas a parte deles de organização, de planejamento, está sendo muito bem feita. Betão, vocês conquistaram uma vitória no domingo, que a gente sabe a importância que tem, porque é clássico. O Marquinhos até me dizia em entrevista que era o jogo mais importante dessa primeira fase de 9 partidas do Campeonato Catarinense, e foi diante de muitos torcedores havaianos. Mas a única vitória na ressacada foi sem a torcida, contra o Marcílio Dias. A importância que tu acha que tem de voltar a vencer em casa no domingo contra o Criciúma e com a torcida presente? Acho que a gente está naquela fase assim, com o torcedor do Avaí. Como eu falei, é claro que o elenco é totalmente diferente, mas a gente que estava no passado é aquela coisa de reconquistar, né? De reconquistar confiança, de reconquistar a autoestima até mesmo, né? A gente vê pelas mensagens que a gente recebe o quanto uma vitória no clássico muda a autoestima do torcedor.
e nada melhor do que a gente conseguisse dentro do nosso estádio, né? Existe a desconfiança, como eu falei, mas a gente não pode trazer a cobrança do ano passado para esse jogo, de repente, para os jogos aqui, para esse ano, né? Errou um passe, daí já lembra tudo, errou um chute, não sei o quê. Então acho que assim, a gente tem que trazer a torcida para o nosso lado, a gente conta muito com o torcedor do Avaí. Eu até brinco com o pessoal, se o torcedor do Avaí soubesse realmente a força que ele tem, o quanto nos ajuda, o quanto isso nos fortalece, eu acho que essa união é necessária. Acho que nesse momento de reconstrução, de uma nova caminhada, o torcedor tem que saber que ele faz parte disso, ele tem que saber que ele é uma peça fundamental e de fundamental importância nesse novo recomeço, vamos dizer assim. E eu tenho certeza e esperança que no domingo, que também é um outro clássico estadual, a gente possa conquistar essa vitória e todo mundo sair feliz da ressacada. Betão, bom, após todo o episódio envolvendo o clássico, né, o que tu avaliou vendo a questão da confusão fora do estádio, invasão de torcedores e tal, então, o episódio envolvendo o Bruno Silva e também o Gledson com o torcedor, o que dá para falar nesse momento, né, sobre tudo isso depois que já esfriou a cabeça, viu as imagens e tal, e se você também conversou com o atleta? Assim, no meu ponto de vista, o futebol, não só o futebol, mas todos os esportes é, acima de tudo, educacional, né? Não só dos jogadores para fora, mas como do torcedor também. Clássico Avaí Figueirense. Poxa, eu não vou saber contar aqui quantos clássicos eu fiz, mas acho que é mais ou menos uns 6 ou 7. Talvez 80% teve algum tipo de confusão, empurra-empurra. Por que nesse não teria? Também era provável que ia ter. É uma coisa, parece que virou faz parte do clássico. Eu sou contra, totalmente contra, vocês conhecem o meu jeito de ser. Com relação à confusão com o torcedor. Acho que toda ação, ela gera uma reação, isso é uma frase batida. E aí a pessoa fala assim, eu vi alguém comentando assim, mas o jogador ele tem que saber ouvir e ficar quieto. Mas nem todo mundo é igual. Né? Por que não falar também? O torcedor também tem que saber ouvir e ficar quieto. Né? Então, assim, eu não vou fazer corporativismo, não vou falar que o Bruno fez está certo, que o torcedor fez está errado, não sou dessa bandeira. Não achei legal a atitude do torcedor de ter invadido, porque tem que ficar na arquibancada, e também não achei interessante o fato de tentar agredir, de ter agredido, sei lá. Também não sou a favor. Porém, é o que eu falei, toda ação gera uma reação. Né? Se eu sou cabeça fria para escutar o que o torcedor fala, o outro pode não ser. E se o torcedor provocou, ele também tem que ficar pronto para ser provocado. Enfim, né? Agora vamos esperar o que vai ser definido. Mas é que a gente estava conversando com o pessoal. O torcedor não foi ali, entrou ali para falar bom dia, boa tarde para a gente. Alguma intenção ele teve. Então, acho que ele devia estar preparado para as consequências. Mas, enfim, eu sou contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão. Então, quem tem que julgar agora, e quem está certo e quem está errado, são as classes que são preparadas para isso. Ô Betão, o Inácio falou que para jogar nesse sistema que o Avaí tem atuado, ele precisa de 2 zagueiros dinâmicos para fazer os lados por ali. O Zé Marcos tem atuado na esquerda e tu na direita. Queria que tu falasse como tem se sentido nessa formação. Ali contra o Figueirense a gente viu o carrinho na bola, muito desarme teu, chegando em todos os lances. E foi falta aquele lance no Diego Gonçalves? Assim, eu tô me sentindo um menino, né? Tô me sentindo com... Ainda mais quando a gente vai ficando... meu filho tá falando que não. Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é o quê? Vai pra sobra, né? E eu fico feliz e lisonjeado pelo Inácio me sentir confiança em me colocar ali, mesmo com a idade que eu tenho. Mas eu me sinto bem realmente, né? Eu comento sempre com todo mundo, eu estava pensando em jogar mais ou menos mais uns 10 anos. Mas depois, agora acho que uns 8 dá. Acho que uns... Não, brincadeira. Mas com relação à falta, não foi falta. Eu sou muito bem aberto em falar isso. Ele me driblou, ele já tinha ganhado o lance, acho que ele tropeçou, perdeu o tempo da bola e caiu. Né? E caiu ali, né, e pedindo a falta. Ele também falou, eu falei, pô, não encostei você. Ele falou assim, eu sei, mas o juiz marcou. E eu falei com o Braulio, Braulio, né, já que você marcou a falta, teve 2 erros. Né? Um que não foi falta e outro que eu deveria ter sido expulso então. Né? Já que ele estava em direção ao gol,
Daí ele falou, mas todo mundo erra, tal. Eu falei, beleza, mas pode ver o vídeo aí, eu não encostei nele, mas faz parte, erro todo mundo erra e segue o jogo.